o nosso grupo, composto por Caio Cavalcante, Manuela Rodrigues e Gabriela Chagas, escolhemos como tema do nosso artigo tuberculose pulmonar, e a gente fez a análise de dados epidemiológicos desde janeiro de 2016 até setembro de 2017. A tuberculose pulmonar é uma infecção grave ocasionada pelo bacilo de Koch, que afeta preferencialmente os pulmões, mas também pode afetar outros órgãos, como pele, rins, entre outros. Nesse trabalho, a gente fez acompanhamento a partir de dados secundários do DataSUS, de janeiro de 2016 até setembro de 2017, sobre os casos no município de Salvador. Trata-se de um estudo transversal, né? E foi feita a coleta de dados e análise dos óbitos e internações hospitalares sobre a tuberculose pulmonar. Fez-se uma coleta de dados com o total de número de casos ocorridos no município de Salvador, e a partir disso a gente relacionou de acordo com as variáveis sexo, faixa etária, raça e cor e caráter de atendimento. Em relação à taxa de internações de tuberculose por faixa etária, a gente percebe que teve uma maior ocorrência na faixa etária de 40 a 49 anos, correspondendo a quase 25%, e aqui no gráfico também a gente percebe essa maior taxa. Isso se deve principalmente a uma prima infecção na infância e a uma reativação justamente nessa faixa etária. Em relação a internações de tuberculose por sexo, a gente percebe que teve uma maior ocorrência no sexo masculino, correspondendo a 70% dos casos. Isso se deve a um menor cuidado em relação à saúde, a um menor cuidado do homem com a saúde quando comparado à mulher. Aqui a gente tem no gráfico mostrando isso, e aqui também o número em relação à porcentagem. Em relação a internações de tuberculose por raça, a gente teve um grande número de informações, né, correspondendo a 98,2%, o que dificultou um pouco o resultado dessa pesquisa. Mas quando a gente comparou as raças, o pouco que se teve, 12% correspondeu à raça branca, justamente uma maior facilidade dessa raça em formar um granuloma ao redor da infecção e poder conter essa infecção. Aqui no gráfico a gente tem aqui bem evidente os 100 informações e as outras raças. Em relação às internações de tuberculose por caráter de atendimento, a gente percebe aqui que houve um maior caráter de atendimento eletivo, correspondendo a 97,89% do número de casos. E isso se deve principalmente por se tratar de uma doença insidiosa e que não precisa de um atendimento de urgência. Aí aqui no gráfico a gente tem isso bem evidente. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre óbitos de tuberculose por faixa etária. A gente consegue observar pelo gráfico que as faixas etárias prevalentes, o maior número de óbitos vão de 30 a 59 anos. Isso se deve principalmente por uma prima infecção na infância, em que depois teve uma reativação, e aí a gente consegue e tem maior prevalência justamente nessa faixa etária. Além disso, a gente consegue perceber que tem outro pico importante, que é de 80 a 89 anos, que é um momento que ocorre porque eles têm uma baixa do sistema imunológico, e assim a tuberculose não consegue combater bem a tuberculose, e ela consegue se disseminar para outros órgãos, como pele, intestino, tecido meningoencefálico, e isso faz com que leve a um número elevado de óbitos. Importante frisar também que a gente, comparando com a tabela de internações, a faixa etária de 30 a 59, que é a mais prevalente nos óbitos, coincide com um número maior de internação. Já em relação à faixa etária dos 80 anos ou mais, a gente não tem uma correlação direta com o número de internações, sendo o número de internações abaixo em relação ao número de óbitos. Agora, falando um pouco dos óbitos de tuberculose pela variável sexo, a gente consegue ver que pela tabela que a gente tem a maior óbitos no sexo masculino em relação ao sexo feminino. Isso se dá principalmente pelo fato de que
os homens eles têm no sexo masculino a buscar um atendimento quando eles já estão numa situação de um caso mais complicado. Então eles permitem que o caso se agrave até eles buscarem um atendimento. Agora falando um pouco da variável raça influenciando o número de óbitos de tuberculose. A gente consegue, na verdade, teve um pouco de dificuldade de ter uns resultados mais claros nesse quesito, pelo fato de que a gente tem a pesquisa não demonstrou muitas pessoas sem informação, ou seja, que não se identificaram na raça, e por isso a gente não consegue ter uma maior incidência, ocorrência em determinada raça específica. Agora vamos falar um pouco de óbito de tuberculose por caráter letivo. Bom, essa variável vai nos dizer se o óbito foi devido a um caráter insidioso, ou seja, de forma mais lenta ou eletivo, ou de um caráter de urgência. Como a gente pode ver pelo gráfico, a gente tem uma maior ocorrência em caráter eletivo, justamente por ser uma doença insidiosa, ou seja, ela vai se estabelecendo aos poucos e leva a uma morte mais lenta. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a incidência de tuberculose por faixa etária e sexo. O que muda aqui é que a gente está avaliando duas variáveis ao mesmo tempo e a gente consegue obter alguns resultados. Por exemplo, a gente já tinha visto que a maior faixa etária de maior incidência de internações e de óbitos vai de 30 a 59 anos e a gente viu depois também óbitos acima de 80 anos. Essa variável aqui a gente pode perceber em relação ao sexo, que a gente tem um percentual muito maior no sexo masculino do que no sexo feminino. E isso dá principalmente pelo fato dos homens, como eu já tinha dito, procurarem o atendimento quando a doença já está se instalada de forma mais grave. A gente consegue ver uma diferença que as mulheres estão em 18% e os homens estão entre 39%. Então a gente consegue ver essa diferença bem grande. Agora, já comparando essa diferença em crianças, ou seja, a gente vai até os 14 anos, mais ou menos, a gente não tem mais essa discrepância entre as idades. Por quê? Porque, na verdade, nessa idade não é a própria criança que procura atendimento, mas sim os pais. Então, a gente não consegue ver essa diferença tão grande entre o sexo masculino e o sexo feminino. Diante do estudado, com as variáveis sexo, faixa etária, prazo de atendimento e raça, a gente pode perceber que a faixa etária mais acometida vai de 30 a 59 anos, como já falamos, e do sexo masculino, justamente por ser o sexo que não deixa a doença se agravar para procurar atendimento. E isso também aumenta o número de óbitos. E a gente pode, infelizmente, não teve dados mais concretos, como a gente falou, da raça, por falta de informação. Diante disso, é importante a gente ter avaliado esses critérios, porque a gente consegue atuar, fazer com que os profissionais da área de saúde tenham uma atuação melhor, justamente onde está tendo os maiores acometimentos. A ideia de a gente fazer um estudo relacionando desde janeiro de 2016 até setembro de 2017, até setembro desse ano, que é quando a gente tem dados disponíveis no DataSUS sobre tuberculose, qual é a ideia de a gente fazer esse estudo? É justamente ter um sucesso, fazer uma ação eficaz lá no futuro, para que a gente diminua os índices dessa doença, para que a gente diminua a mortalidade por essa doença. Então, o primeiro ponto que nos chamou a atenção nesse trabalho foi a pouca informação sobre a raça, sobre a raça que é afetada pela tuberculose. Isso é de extrema importância porque existe na fisiopatologia da tuberculose um granuloma, ou seja, o nosso organismo ele não vai conseguir combater essa bactéria, e aí ele vai, vamos dizer assim, isolar do corpo com granuloma, fazendo ao redor desse bacilo como se fosse um muro para impedir que a infecção avance. Então, existe uma deficiência histórica, que é genética, hereditária dos negros, de que eles não conseguem formar e manter esse granuloma bem. Então, isso é uma importância grande. A gente viu que cerca de 98% dos casos de tuberculose. Então, o segundo tópico que nos chamou a atenção nesse trabalho foi justamente em relação também à Lei 8080 de 1990, que trata dos princípios doutrinários do SUS e trata em relação à equidade. Se a gente perceber nesse trabalho, a gente vai ver que o índice de incidência de internamentos de óbitos em homens é muito maior, e aí a gente tem algum dado que pode confirmar isso para a gente, é que nas crianças, às vezes as mulheres, o sexo feminino morre mais, porque não é a criança que procura o atendimento médico, é a mãe da criança, ou a mãe do menino, ou a mãe da menina. Então, quando esse
dado, quando os homens são responsáveis por ir para o hospital por si, eles já vão no estágio bem de mais de que está mais agravada a doença, de que já há mais complicações. Então a gente tem essa relação de internamentos e de óbitos, às vezes o dobro de homens para a mesma faixa etária do que para as mulheres. Então é necessário a gente ter uma atitude de equidade nesse sentido. Se a gente, por exemplo, pegar a campanha do Outubro Rosa com a do Novembro Azul, a gente percebe que há uma diferença que diminuiu nos últimos tempos, mas que ainda é marcante. Então, se a gente insiste mais em fazer propagandas, em campanhas como o Novembro Azul, para prevenir tuberculose e todas as outras doenças, a gente pode